Desde eras mitológicas, os Cavaleiros de Ouro são os guerreiros mais poderosos do exército da deusa Atena. Eles trajam as armaduras de ouro, que correspondem às 12 constelações do Zodíaco, as mais poderosas dentre as 88 armaduras. Eles possuem o domínio do sétimo sentido, a essência do cosmo, que lhes concede a capacidade de atingir a velocidade da luz. Dentre todos os defensores da deusa, os Cavaleiros de Ouro não são somente os mais poderosos, mas também os favoritos dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Com a evolução da série, apenas alguns inimigos conseguem manter uma luta contra um Cavaleiro de Ouro, como por exemplo os Generais Marinas de Poseidon, o deus dos mares, e os 3 titãs espectros de Hades, o soberano do mundo dos mortos. Agora, quando ocorre um confronto entre 2 Cavaleiros de Ouro, que possuem forças equivalentes, a luta é tão acirrada que acaba por durar para sempre. Este confronto é conhecido como Guerra de 1000 Dias. Bom, e agora vamos apresentar melhor cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro. Mu é o guerreiro mais pacífico dentre os Cavaleiros de Ouro, no entanto, é um dos mais poderosos. O Cavaleiro de Ares só recorre à violência em situações extremas, dando preferência ao poder das palavras, que são as suas armas na maioria dos casos, o que comprova toda a sua maturidade e grande sabedoria. Lealdade e sentido de justiça são características fortes presentes no Cavaleiro. Desde o início, ao desconfiar da traição do Grande Mestre, decide desaparecer e se autoexilar em Jamiel, região montanhosa localizada entre a China e a Índia. Mu tem um vasto conhecimento na antiga arte de restaurar armaduras, até mesmo se elas se encontrarem mortas. Normalmente, o Cavaleiro de Ares demonstra frieza e distanciamento para aqueles que conseguem chegar à sua torre em Jamiel. Porém, como podemos ver, Shiryu se mostrou disposto a dar sua vida para restaurar a armadura do seu amigo Seiya, o Cavaleiro de Pegasus, o que fez com que Mu o ajudasse em respeito à sua amizade. Mu é o único no mundo que conhece as técnicas de restauração das armaduras. Cavaleiro de Ouro que protege a Casa de Touro. Aldebaran se destaca entre os Cavaleiros de Ouro por possuir maior força física, considerada fora do comum. De personalidade franca e despachada, confia nos seus instintos, sem se preocupar com as aparências ou racionalidades. Conhecido como o Touro Dourado, Aldebaran tem um carinho especial pelas crianças que vivem nos arredores do santuário. Aparentemente, Aldebaran não levou a sua luta com Seiya até as últimas consequências, pois já desconfiava das verdadeiras intenções do Mestre Ares, além de se sentir admirado com a determinação do Cavaleiro de Pégaso. Aldebaran acredita que Seiya tem potencial para se fortalecer até se tornar um guerreiro melhor do que os 12 Cavaleiros de Ouro, pois a sua cosmo-energia sempre cresce toda vez que é atingido por um inimigo. Segundo o mangá, Aldebaran foi o único cavaleiro capaz de desintegrar um inimigo e sua armadura com apenas um golpe. Ainda falando do material original da obra criada por Masami Kurumada, Aldebaran possui cabelos loiros e longos. Já no anime, foi adaptado para castanho escuro e encurtado. Aldebaran é o único Cavaleiro de Ouro que nasceu e realizou seu treinamento aqui no Brasil. Agora você consegue imaginar em qual estado o Cavaleiro nasceu e treinou? Bom, segundo o jogo de tabuleiro intitulado de Saint Seiya DX4, Aratanaru Seisen, lançado pela Bandai no final dos anos 80, na parte de baixo do tabuleiro, existe um mapa indicando os locais de treinamento de alguns dos personagens da série. Sendo assim, como Aldebaran nasceu e treinou no Brasil, temos a indicação de que ele nasceu e treinou no estado do Pará. Obviamente pode ter sido uma escolha aleatória de quem desenvolveu o mapa, apenas para indicar que ele veio do Brasil. Mas por se tratar de um produto oficial, e provavelmente a única fonte dessa informação, podemos presumir que Aldebaran é, de alguma forma, paraense ou, na melhor das hipóteses, tem laços fortes com o estado do Pará. Saga era considerado por todos o cavaleiro mais bem preparado para suceder Xion, o grande mestre do santuário, que a escolha estava entre ele e Aiolos. Ao eleger o cavaleiro de Sagitário, o grande mestre foi confrontado por Saga e questionado por que ele não foi escolhido. O mesmo tratou de explicar que sentia maldade no cavaleiro de Gêmeos, futuramente revelado que Saga sofria de dupla personalidade, uma boa e outra má. Sua ambição por poder fez com que Saga o assassinasse e assumisse a posição de grande mestre em segredo. Com isso, sua personalidade maligna o dominou por completo, ocasionando um confronto entre os 5 Cavaleiros de Bronze contra todo o santuário. Às vezes é indicado que a criação de sua personalidade maligna foi influenciada por alguma força externa, embora nada tenha sido confirmado. Os dois lados de Saga podem se comunicar entre si, como visto durante a Batalha das 12 Casas,
onde a face boa de Saga impediu diversas vezes que Seiya fosse morto ou mesmo enviado para outra dimensão. Já na Casa de Gêmeos, contra Shun de Andrômeda, quando o Grande Mestre utilizava ilusões e manipulava sua armadura de ouro à distância, a face benigna de Saga aconselhou a maligna a desfazer as ilusões. Segundo o próprio Saga, ele só não conseguiu dominar o mundo, pois sua face boa sempre interrompeu em momentos cruciais. Quando Saga utilizava os trajes e o elmo de Grande Mestre, Masami Kurumada sempre desenhou seu rosto sombreado. No anime, o design do mangaka foi mantido, com uma pequena diferença. O rosto de Saga era ocultado por uma máscara, semelhante com o que as Amazonas utilizavam. Saga tinha apenas 15 anos quando assassinou Xion, o antigo Grande Mestre. Foi revelado, na saga de Poseidon, que Saga tinha um irmão gêmeo, Canon, que desencadeou a guerra entre os defensores de Atena contra os generais marinas do deus dos mares. De personalidade totalmente maligna, Canon desejava tomar o lugar de Poseidon e governar todos os 7 mares, e futuramente, o mundo. O Cavaleiro de Câncer é o mais cruel dentre todos os 12 dourados. Fazendo jus ao seu nome, Máscara da Morte sempre é visto com uma expressão agressiva, mostrando um sorriso cínico, estando de bom ou mau humor. Trata-se de um homem extremamente sádico, que se diverte com a matança, seja inimigo ou mesmo inocentes, desde adultos a crianças. A casa zodiacal de Câncer é toda decorada com cabeças mortas dessas mesmas vítimas. Máscara da Morte travou uma batalha intensa contra Shiryu nos 5 Picos Antigos, na China, e na Casa de Câncer, onde finalmente sua armadura dourada reconheceu que seu cavaleiro não era digno de sua proteção. Mas foi somente na saga de Hades, quando retornou do mundo dos mortos, que Máscara da Morte conseguiu se redimir perante Atena, ao ajudar a deusa a vencer mais uma guerra santa contra o deus do submundo. Aiolia sofreu desde pequeno por ser irmão de Aiolos, cavaleiro de Sagitário, que supostamente tentou assassinar Atena. Apesar de sua personalidade explosiva, muito devido à raiva que sentia do irmão, tem um grande coração. Disposto a limpar o nome de sua família perante o santuário, se dispôs a eliminar os Cavaleiros de Bronze e recuperar a armadura de Sagitário. Sendo um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a descobrir a verdade sobre o seu irmão, logo jurou fidelidade a Saori, indo em seguida confrontar o Grande Mestre. Ao chegar lá, Shaka de Virgem o detém e ambos iniciam uma luta, até que o Grande Mestre se aproveita de uma distração do Cavaleiro de Leão e o ataca com sua técnica Satã Imperial, que lhe dá controle absoluto sobre as ações de Aiolia. Na Batalha das 12 Casas, Aiolia, ainda sob influência do Grande Mestre, quase mata o Cavaleiro de Pégaso, que foi salvo por Cassius, pois a técnica Satã Imperial só perde efeito quando seu inimigo morre diante de seus olhos. Durante a saga de Hades, na invasão dos espectros ao santuário, Aiolia demonstrou grande poder ao derrotar dúzias de inimigos que tentavam passar à força pela Casa de Leão. Considerado a reencarnação de Buda, Shaka possui um poder fora do comum, considerado o cavaleiro mais próximo de Deus. Shaka tem um dom de enxergar a verdade absoluta. Durante a Batalha das 12 Casas, foi confrontado por Ikki de Fênix e questionado pelo Cavaleiro de Bronze do motivo que o fazia seguir tão cegamente o Grande Mestre. Shaka respondeu que enxergava bondade no líder do santuário, sem saber que o mesmo possuía dupla personalidade. O Cavaleiro de Virgem sempre mantém seus olhos fechados para aumentar ainda mais o seu cosmo, até o momento em que ele ataca com seu golpe mais potente, o Tesouro do Céu. Um lendário cavaleiro que há 243 anos lutou na Guerra Santa ao lado de Xion, o então Grande Mestre. Respeitado por todos os outros cavaleiros, já havia percebido a troca de identidade do Grande Mestre e nunca mais atendeu a nenhuma convocação do santuário. Ao mesmo tempo que guardava a Torre dos Espectros dos 5 Picos Antigos de Rosan, onde o exército de Hades fora aprisionado por Atena, foi responsável pelo treinamento de Shiryu. Com isso, a Casa de Libra era a única dentre as 12 casas que não possuía um guardião. Quando o Senhor das Trevas voltou a atacar com sua ambição de se apossar da terra, Doku partiu em direção ao santuário e voltou a vestir a armadura de Libra, revelando que estava em um processo de envelhecimento desacelerado graças ao Misofetamenos, técnica concedida pela deusa Atena, e permitiu que Doku voltasse a lutar em mais uma Guerra Santa.
Escorpião é o guerreiro mais letal dentre todos os Cavaleiros de Ouro, e isso se deve muito às suas técnicas, como por exemplo, a Agulha Escarlate. Este golpe se baseia num ferrão de Escorpião, em que Milo concentra seu cosmo em seu dedo indicador e dispara em direção ao seu adversário, acertando um dos pontos que compõem a constelação de Escorpião. Superficialmente parece não ter nenhum efeito, mas é no interior de seu inimigo que a técnica se manifesta, causando grande dor e uma perda imensurável de sangue conforme os 15 ataques são desferidos, como se o veneno do Escorpião corresse por todo o corpo. Até a última ferroada, Milo oferece duas escolhas para seu adversário, rendição ou morte. A 15ª ferroada se chama Agulha Escarlate de Antares, que representa o coração da constelação de Escorpião. Depois de recebê-la, seu adversário não tem escapatória. Inicialmente, Kurumada pretendia fazer de Milo o mestre de Yoga. O mangaka só definiu Camus de Aquário como o mestre do Cavaleiro de Cisne, pois o autor percebeu que poderia haver uma relação entre as constelações de Aquário e Cisne. Isso porque ambos utilizam técnicas baseadas em gelo. As páginas não publicadas no mangá, com Milo como mestre de Yoga, podem ser encontradas na internet e em algumas publicações especiais sobre Saint Seiya. Na sala do Grande Mestre, Xion conversa com Aiolos e Saga sobre a deusa Atena e a necessidade de escolher seu sucessor, e o mesmo opta pelo Cavaleiro de Sagitário, pois Aiolos incorpora bondade, inteligência e coragem. Após a reunião entre os três, Saga vai até Star Hill, local de meditação do Grande Mestre, e o mata para tomar o seu lugar como líder do santuário em segredo. Mais tarde, Saga, disfarçado de Grande Mestre, tenta assassinar a deusa Atena, que acabara de reencarnar em um bebê. Aiolos o impede e consegue ver seu rosto. Saga, sem outra opção, o ataca ferozmente e joga todo o santuário contra ele, o acusando de tentar matar Atena, enquanto o Cavaleiro de Sagitário, com sua armadura e a deusa em seus braços, conseguem fugir, enquanto é interceptado por Shura de Capricórnio, que o fere mortalmente. Prestes a morrer, Aiolos é encontrado ainda pelos arredores do santuário pelo empresário japonês Mitsumasa Kido. Ele explica o ocorrido para Mitsumasa e lhe confia Atena e a urna de sua armadura, morrendo logo em seguida. E de acordo com a entrevista, Masami Kurumada escolheu não trazer Aiolos de volta na Batalha de Hades, e o motivo era muito simples: fazer com que ele trabalhasse ao lado de Saga depois de tudo o que aconteceu, entregaria desde o princípio que a missão tinha na realidade ajudar a deusa Atena e não assassiná-la. E do ponto de vista da história, é possível imaginar que Hades não se daria ao trabalho de estender até Aiolos a proposta de ressurreição, sabendo de sua lealdade por Atena e de tudo o que ele fizera para salvá-la. Não é à toa que Aiolos é considerado até hoje como o cavaleiro mais fiel a Atena. Defensor da Casa de Capricórnio, Shura se considera o cavaleiro mais fiel a Atena, porém sua excessiva lealdade ao santuário acabou levando a cometer uma série de equívocos, sendo a mais marcante o assassinato de Aiolos, e por pouco da própria deusa Atena. Seu golpe principal é Excalibur, no qual concentra seu cosmo numa rajada cortante de energia, como uma espada. Após a notícia da traição de Aiolos, Shura dedicou-se a encontrá-lo antes de todos. Sobre sua suposta traição, Shura não deu qualquer chance para o Cavaleiro de Sagitário de se explicar, tentando matá-lo com sua Excalibur. Na Batalha das 12 Casas, Shura preparou uma armadilha para matar todos os Cavaleiros de Bronze de uma só vez, mas Shiryu percebeu a tempo e serviu de isca para que seus companheiros prosseguissem sem ele. Contra o Cavaleiro de Dragão, Shura mostra todo o poder de sua Excalibur, destroçando o escudo e a armadura de dragão com grande facilidade. Foi apenas com o sacrifício de Shiryu que o Cavaleiro de Capricórnio percebe a verdadeira devoção dos Cavaleiros de Bronze por Atena e acaba impedindo a desintegração de Shiryu no espaço, transferindo sua armadura de ouro e o salvando no processo. Antes de morrer, Shura ainda transfere para Shiryu o conhecimento sobre o golpe Excalibur. No mangá, Camus foi mestre de Yoga, que o treinou desde pequeno durante 6 anos nas geladas terras do leste da Sibéria. Já na adaptação animada, foi o mestre do Cavaleiro de Cristal, que por sua vez treinou Yoga para torná-lo Cavaleiro de Bronze. Camus é um cavaleiro de grande sabedoria, justo e leal ao santuário. Apesar de suspeitar do grande mestre, sempre adotou uma postura neutra. O Cavaleiro de Aquário ficou feliz em saber da lealdade de seu discípulo perante a verdadeira Atena. E foi somente na Batalha das 12 Casas é que Camus se envolve mais diretamente no aprendizado de Yoga, ajudando a despertar o seu 7º sentido. Em sua primeira tentativa, na Casa Vazia de Libra, opta por matar e aprisionar Yoga em um esquife de gelo,
pois o considerava incapaz de tal feito. Posteriormente, o Cavaleiro de Cisne seria libertado com a Espada de Libra e revivido pelo Cosmo de Shun. Em sua segunda batalha, já na Casa de Aquário, Camus mostra seu compromisso perante a justiça e deixa Sei e Shun passarem livremente pela Casa de Aquário, e só enfrentando Yoga novamente devido à insistência de seu aluno. Camus luta de forma franca contra Yoga, como um verdadeiro cavaleiro, mas é sobrepujado pelo seu pupilo, que atinge o ápice de seu cosmo inconscientemente, chegando ao zero absoluto, temperatura tão baixa que nem mesmo Camus conseguia alcançar. Ambos os cavaleiros morrem ao lançarem um contra o outro a execução Aurora, técnica mais poderosa do Cavaleiro de Aquário e que Yoga aprendeu a utilizar. Assim como Máscara da Morte, Afrodite de Peixe sabia de toda a verdade sobre a identidade do Grande Mestre e, mesmo assim, optou por segui-lo, por acreditar que a justiça é feita por quem possui grande poder e que o mais fraco deve se render ao mais poderoso. O destino fez com que o defensor da última casa zodiacal enfrentasse Shun de Andrômeda, pois foi o próprio Afrodite que assassinou o mestre do Cavaleiro de Bronze, na ilha de Andrômeda. Antes do início da luta, Seiya passou pela Casa de Peixes indo em direção ao Salão do Grande Mestre, a pedido de Shun. O Cavaleiro de Pégaso só não esperava se deparar com um caminho coberto por rosas vermelhas, extremamente venenosas, e tomba diante delas. Afrodite pode gerar e manipular 3 tipos de rosas: a rosa vermelha, que envenena e tira os sentidos, a rosa negra, que despedaça toda a sua frente, e a rosa branca, que suga todo o sangue de sua vítima. Para conseguir salvar seu amigo, Shun, sem sua armadura, precisou se superar, liberando seu poder oculto e o atacando com sua tempestade nebulosa, criando uma poderosa corrente de ar em volta de Afrodite, que por sua vez o ataca com sua rosa branca, atingindo o peito de Shun e sugando todo o seu sangue. Com isso, os dois caem mortos. Afrodite, ao lado de Máscara da Morte de Câncer, Camus de Aquário, Shura de Capricórnio, Saga de Gêmeos, Xion de Áries e outros Cavaleiros de Prata, ganhou nova vida pelo poder de Hades com a condição de matar Saori. Como o plano era na verdade ajudar Athena, entende-se que Afrodite, pela primeira vez, lutou de verdade pela justiça como um verdadeiro cavaleiro. Sim, existe mais um Cavaleiro de Ouro. Fez a sua aparição no volume 8 de Next Dimension. De acordo com relatos dos Cavaleiros de Ouro que participaram da Guerra Santa do século XVIII, existia um 13º Cavaleiro de Ouro, um guerreiro lendário da era mitológica de status mítico, que seria reverenciado como um deus em todo o santuário. O cavaleiro se chamava Asclepio de Ofiuco, mas também era conhecido por outros nomes: o lendário 13º Cavaleiro, o amaldiçoado 13º e o Cavaleiro de Serpentário. De acordo com Shijima de Virgem e Cardinale de Peixes, Asclepio foi a pessoa mais bondosa, benevolente, sábia e heróica dentre todos os cavaleiros do santuário. Possuía o dom de curar feridas e até mesmo doenças, sendo considerado uma divindade. Devido a toda essa veneração, o Cavaleiro de Serpentário acabou desenvolvendo um complexo de Deus, acreditando que era seu direito se elevar acima de seu estado humano a fim de se tornar realmente um deus. Isso fez com que os deuses, em sua ira, apagassem sua existência do conhecimento de todos. E de acordo com os Cavaleiros de Virgem e Peixes, Asclepio foi dado como morto de forma misteriosa. E este foi mais um vídeo especial, desta vez falando um pouco sobre cada um dos Cavaleiros de Ouro do anime Cavaleiros do Zodíaco. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. E caso queira assistir mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e se você tiver alguma sugestão, quiser acrescentar informações ou mesmo fazer uma crítica, entre em contato conosco através do campo de comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo!